Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus. E você já ouviu falar de uma chave que os fariseus recebiam na época de Jesus? Um pouco antes também? Deixa eu falar rapidinho aqui, porque eu achei essa revelação, assim, muito interessante para nós, a respeito do peso que nós carregamos e do jugo do Senhor. O que isso tudo tem a ver? Vamos lá. Na época de Jesus, você tinha as linhas rabínicas, né? Onde os fariseus tinham seus mestres, os seus rabis, que ensinavam eles as suas interpretações da lei. E a lei, no caso, né, da Bíblia, que eles tinham até então, das palavras sagradas ali para eles, então. Então, quando você tinha um grupo de estudantes, né, desses rabis, desses mestres da lei, desses fariseus, geralmente eles se sentavam em rodas e eles discutiam sobre as coisas. Então, não era somente pregações, né? Eles pegavam ali aquele texto e tentavam trazer para o dia deles para tentar obedecer a Deus ao máximo. Assim, hoje em dia é muito fácil a gente falar mal desse povo, mas a gente faz igual, inclusive. Só que a gente tem que pensar que era um povo que tinha acabado de ver várias e várias gerações de Israel que desobedeciam e eram castigados. Desobedeciam, perdiam na guerra. Desobedeciam, pessoas morriam. Então, o medo deles era desobedecer. Então, assim, se a lei estava dizendo que não podia trabalhar no sábado, então e se pegar fogo na minha casa? Eu posso pegar as coisas? Será que isso é trabalho? Será que isso configura força ou é falta de fé? Então, chegava em níveis de abstração e discussão, assim, igual a gente chega hoje, né? Só que com esse medo, com esse temor. Então, qual que é o contexto? Você tinha rodas de fariseus, de estudantes da lei, que conversavam e traziam suas interpretações sobre a lei de Deus e a vontade dele para que eles obedecessem à vontade do Senhor, certo? Naquela época você tinha mais ou menos duas linhas mais fortes, que era a do Shammai, que era mais rigoroso, e do Hillel, que era um pouco menos rigoroso. Então, vamos supor, o Hillel falava assim, você pode andar 3 quilômetros com a água do poço no dia do descanso. Enquanto o Shammai não, 1 quilômetro só, senão é trabalho. Por exemplo. Por que eu tô dando essa explicação? Porque quando você tem essa roda, você tem esses mestres, esses estudantes, fariseus, falando sobre a lei de Deus, procurando obedecer a Deus ao máximo. E aí, quando vinha alguém com algum tipo de revelação, de entendimento, de ideia, que era muito boa, que as pessoas entendiam muito bem, fazia sentido para elas. Não, olha, isso aí que você falou faz todo sentido, é bíblico, Deus se agrada disso, queremos aprender mais dessa visão, vamos conversar sobre isso. Então essa pessoa, esse fariseu, recebia uma chave. Olha, recebia uma chave e podia entrar na roda e falar dos seus entendimentos e explicar as suas revelações e colocar suas opiniões. E essas opiniões agora, elas eram respeitadas, ouvidas e muitas vezes obedecidas, porque essa pessoa tinha a chave. Uma vez que esse homem, geralmente era homem, né? Enfim, uma vez que esse homem tinha a chave, ele podia entrar na roda, ele podia falar, o que ele falava seria respeitado e seria ordenado como algo relacionado a obedecer a Deus, porque aquilo era uma palavra de verdade. Aquela era uma revelação da verdade. Então essa pessoa tinha a chave na mão e podia falar, e o que ela falava trazia algo para as outras pessoas. Sabe como que chamava esse algo? Jugo. Olha que legal. Então quando a pessoa falava, agora o detentor da chave, ele poderia pôr um jugo nas pessoas. Então, se eu tive um entendimento, exemplo, tá? Então, que você pode pegar a água do poço e andar 2 quilômetros, porque no versículo tal, na época não era dividido em versículo, né? Mas no texto tal, e Abraão isso, e Israel aquilo, e todo mundo, não é isso mesmo? Entra, toma a chave e coloque seu jugo sobre nós. E agora nós vamos entender e obedecer o que você está falando. Vamos refletir sobre a sua verdade. Um minuto de silêncio para sentir o peso disso. E aí a gente vai ler Mateus 16, do 13 ao 19. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é?
Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Olha isso. Então Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João, ou Bar Jonas. Bar, quando fala Bar Jonas, é filho de Jonas. Bar César, filho de César. Enfim. Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Você... Ai, eu vou chorar. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é o Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Amém. Olha só, Pedro recebeu a chave do reino dos céus para ligar e desligar aquilo que agrada a Deus a partir da revelação que Deus deu para ele de que Jesus era o Cristo. Então, que Jesus, que era o rabi, era o mestre daquele grupo de pessoas, estava dizendo: toma a chave, você entendeu? Vem, fala. Essa é a revelação. Agora você está colocando o jugo do entendimento que Deus te deu sobre eles. E é por isso que daqui para frente não é mais Simão, é Pedro. Pedro, que é a pedra, né, a revelação ali. Dá pra fazer um vídeo só sobre a pedra, mas não esse é o ponto. Dali pra frente, ele vai ter autoridade. Dali pra frente, ele vai se colocar à frente. Não só porque ele era impulsivo, ousado e tudo que a gente fala, sanguíneo. Porque ele tem a chave. E como ele tem a chave, agora ele vai guiar de certa forma nas revelações. Ele vai guiar de certa forma as atitudes. Ah, mas porque ele tem a chave, agora ele é santo, justo, perfeito, maravilhoso? Não. Tanto que quando ele foi resolver o problema, ele cortou a orelha do um. Depois negou Jesus. Depois, lá na frente, depois que Jesus já tinha ressurreto, já tinha ficado 40 dias com ele, já tinha subido aos céus, Pentecoste tinha acontecido, ele estava sentado na mesa com os gentios, e aí chegam os judeus, ele sai da mesa e vai para a mesa dos judeus, tipo filme americano, sabe? Que você sai da mesa dos nerds e senta com a mesa dos populares. E aí Paulo briga com ele e fala: você ficou doido, irmão? Não é essa que a graça ensina, não. Você tá fazendo esse povo se sentir preterido aos judeus. Ainda dá briga. Atos é um livro muito bom. O que eu tô querendo dizer? Que existia uma autoridade, uma chave de autoridade, que gerava jugo, que Deus deu a partir de uma revelação. E essa revelação que Pedro recebeu foi o suficiente para ele receber essa chave. Qual a revelação? Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, Mateus também vai falar que o Senhor Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que ele está dizendo? Eu tenho a chave da morte. Eu terei, né? Porque ele teria. Quando ele entrasse na cruz, ele ia tomar a chave da morte, a chave do inferno. Esse mesmo que não ia prevalecer contra a igreja. Tá entendendo? E com essa chave, ele poderia, então, a partir de tudo que ele entendeu do Senhor, colocar o jugo dele sobre nós, que é leve, é suave. Mas por que o jugo de Jesus é leve, suave e perfeito? E o jugo dos outros, todos mestres da lei, pastores, padres, estudantes, escritores, apóstolos, não é. Porque o jugo vem de uma revelação para a obediência. E quem é o único que obedeceu a Deus 100%? Jesus. Olha que lindo isso. Então Jesus, ele tem todas as chaves, a chave dos selos de Apocalipse, a chave do inferno, a chave do céu, a chave do nosso coração. Ele é o chaveiro mor. A chave de Davi, ele tem todas as chaves, porque ele é o obediente. Ele obedeceu a Deus. E porque não só ele recebeu a revelação de como obedecer, mas teve a graça do agir em obediência, do praticar essa obediência. Ele não tem um jugo leve, um fardo suave, um jugo suave, um fardo leve, só porque ele sabe como. Ele não vai te falar quantas milhas você vai andar depois de pegar a água no poço. Ele é a água viva do poço, disse para a samaritana. Ele fala para andar
uma milha a mais quando o seu inimigo te pedir para andar uma milha só. Ele é aquele que fez e faz e fará eternamente tudo aquilo que é necessário para mostrar, apontar o jugo correto, a obediência correta, a vida correta. E com isso eu quero te falar, nós precisamos escolher os nossos ídolos. Nós poderíamos sim ser uma igreja que segue a Pedro, mas por que não uma igreja que segue a Jesus? Nós poderíamos sim ser uma igreja somente de debates e discussões, de entrega de chave, de troca de jugo, mas por que não pegar aquilo que já foi revelado e praticar aquilo que a gente já sabe? Porque se a gente conseguisse pegar o que Deus já falou e que já entendeu e aplicar isso na nossa vida, como Jesus aplicou a obediência, já seria muito mais suave e leve. Porque a chave está na mão de Jesus, não tem que estar na nossa. E Ele abre as portas para nós não temos que derrubar elas. E principalmente, não só a porta do inferno, ou a porta do coração, ou a porta das oportunidades, mas aquela que Ele, como carpinteiro, fez em formato de cruz para o reino dos céus, né? Quando a gente entende que Jesus é o Filho de Deus, então a gente tem acesso ao reino dos céus, porque isso é conversão, pela graça do Senhor, que foi o que Simão fez. Simão muda de nome, ele muda de identidade. Ele agora é Pedro. Nós devemos mudar de identidade, nós devemos mudar de nome. Não porque somos obrigados, mas porque a obediência nos faz diferentes. Isso não quer dizer a cor do seu cabelo, ou o jeito que você fala somente. Isso quer dizer do seu coração, que é um coração que liga no céu, que é ligado na terra. E que liga na terra, que é ligado no céu, porque tá em sintonia, entendeu o propósito, tem revelação. A revelação vem de Deus e não dos homens. Então, como igreja, qual é o tipo de jugo que nós estamos colocando para os outros? Qual é o tipo de jugo que nós estamos tirando das nossas costas e pondo no outro? Qual é o tipo de autoridade que a gente arrota por ter uma chave de um nome de algum lugar? Eu acredito que esse vídeo ele veio no meu coração para fazer um apelo de a chave é de Cristo, a obediência é Cristo, o jugo de Cristo é o mais leve, o mais suave. E nós devemos entender, como Pedro entendeu, não importando os nossos erros, mas tendo revelação de que Ele é o Filho do Deus vivo. E sobre essa pedra a igreja deve ser edificada, não sobre a pedra de quem Pedro é e o que ele fez e quantas vezes ele perguntou que ama, ou do pastor tal, ou do padre tal, ou do xamã tal, ou da comunidade tal, mas que Jesus é o Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra a igreja deve ser edificada. E com isso teremos um jugo mais suave, um fardo leve, e seremos obedientes com a chave da vitória em nome de Jesus. E eu acho que é isso. Amém. Que o Senhor te favoreça.